em agradecimento por terem aceito essa conversa. A gente não fala de entrevista, eu não sou apresentador, nós só queremos dizer da alegria de poder contar com vocês. Eu, o Rangel e o Fernando, vamos fazer algumas perguntas, mas a vivência de vocês vai realmente nos enriquecer de argumentos para essa manhã. Bem-vindos. Alô. Bom dia a todos e agradeço ao Fernando pelo convite e parabenizo ele, sua família e sua equipe por todo o magnífico trabalho que fazem em prol da pecuária do Rio Grande do Sul. Como todos sabem, já leram no convite, meu nome é Felipe Mendes Ribeiro da Rocha, sou natural de Rio Pardo, atual administrador da Fazenda Bom Jesus, que fica no município citado. A propriedade é dos meus pais, Saul Miguel da Rocha e Raquel Maria Mendes Ribeiro da Rocha. Nós somos produtores de gado de corte, trabalhamos com a raça Brangos, produzimos cavalos crioulos e ovinos da raça Corredade para consumo próprio. Vou pegar uma colinha aqui agora. O sucesso da sucessão rural está ligado na forma como os filhos são educados. Se eles foram educados para competição ou colaboração. No núcleo de origem, no ambiente de trabalho, os valores morais, a honestidade, o respeito, a humildade, a informação, senso de justiça, solidariedade, fazem parte dos princípios de uma família que faz a diferença no planeta. O professor Júlio já havia citado isso aí. Na realidade, o sucesso de uma família não existe receita de bolo. Temos que buscar informação, nos munirmos de palestras, de cursos, de faculdade, quem consegue fazer, e trilhar ali o que podemos agregar na propriedade. No nosso caso, lá fora, eu sempre falei para as gurias, né, que para a gente saber fazer, mandar, a gente tem que saber fazer. Isso é muito importante. Uns anos atrás, eu fui carregar um gado no Arroio dos Ratos, porque nas horas vagas, quando sobra tempo, eu ainda trabalho como corretor, né? Aí tinha uma senhora conversando com a responsável da inspetoria veterinária, né? Ela estava contando que ela estava vendendo todo o gado dela para arrendar para a agricultura, porque as filhas não gostavam. De cara eu já liguei a antena, né? O que ela tinha para a experiência de vida dela. E ela contou o seguinte, que para os filhos gostarem, os pais têm que dar um banho de mangueira neles. E que o pai dela tinha feito isso com ela, mas que ela não fez com as filhas. E para minha felicidade, eu sorri. Sabe, aquilo me deu uma emoção tão grande, porque eu pensei cá comigo, né? Olha, as minhas foram batizadas na mangueira e tomaram banho, porque elas gostam muito e elas me acompanham desde pequeno. Isso foi um ponto
crucial para que a gente conseguisse chegar até onde a gente chegou no momento, né? Felipe, se me permite, porque o propósito desse é bem isso, viu? Quando lacrimejou o olho da sua filha, com certeza ela está fazendo uma retrospectiva, né, doutora? E junto com a dona Ana, mãe de vocês, porque quando se vê num cenário como esse, a impressão que dá é que tudo são flores, né? Só que as dificuldades que vêm entre todos os fatores que a família precisa superar é um dos principais pontos, né? Eu vejo como isso. Então, quando a doutora se emocionou aqui, eu já veio imediatamente assim, tá fazendo uma retrospectiva da vida, desde lá da dona Ana, com o Felipe, das dificuldades para poder chegar aonde chegaram e, com certeza, almejando voos ainda mais altos, mas se percebe que quando tocou no assunto, a base familiar é forte. Na realidade, as coisas são cíclicas, né? O professor estava conversando ali, dando a sua palestra, e eu me reportei em várias situações da nossa propriedade, né? Inclusive eu gostaria que as minhas filhas tivessem outro rumo que não o meu, né? Porque eu vou falar uma coisa bem particular, né? Eu não fui preparado para ser sucessor. Fui designado, né? Eu entrei na propriedade, comecei a trabalhar e ter que buscar recursos para mim sair do estágio que eu estava para chegar num estágio bem melhor, né? E a Marcela, por ser a filha mais nova, que quando a Rafaela começou a estudar, nós não tínhamos com quem deixar a Marcela, ela começou a ir no campo comigo. Ela tinha 8 meses. Um turno ela ficava com a Ana, no outro turno ela ia para o campo comigo. Sempre a cavalo, eu deixava ela, juntava um rodeio de gado, naquela época nós não tínhamos condições de ter muitos funcionários, né? Era eu, 2 cadelas e a Marcela. E aí eu deixava ela num cantinho de cerca, ela aí juntava um rodeio, curava um terneiro, e ela foi pegando amor por aquilo ali. E quando a gente tentou direcionar ela para uma outra área, ela disse: eu não vou, eu quero ser veterinária. Então eu peço que ela dê o depoimento dela. Difícil agora. Mas eu acho que é bem isso que o pai comentou. Em algum determinado momento da vida nós ouvimos dele que ele não tinha sido preparado para ser um sucessor, que ele tinha chegado para atuar como funcionário na propriedade, né? E que ele gostaria de nos preparar. Então, para vocês saberem mandar, pedir algo para uma pessoa, primeiro vocês vão saber fazer. Então, nós duas, desde muito nova, era desde montar cavalo, tem que saber acoplar um implemento agrícola no trator, então pegava sempre junto. E a gente foi pegando um amor pela propriedade, né? Eu nem sei dimensionar o amor. Então, muitas vezes, por exemplo, o pai e a mãe nem estão lá fora e a gente fala final de semana, não, a gente vai para fora. Então, é um amor e honrar, principalmente o que o pai fez durante toda a vida dele lá fora. Hoje nós somos, na real, em 3 gerações na propriedade, né? Tem o meu avô, que atua na parte, digamos assim, financeira, tá? O pai, na parte operacional, do dia a dia, administrativo. Eu atuo na parte técnica, sou veterinária, e junto comigo atua hoje meu marido, Rafael. E a Rafa, eu falo que ela é o nosso apoio operacional, porque, obviamente, que para mim, a minha profissão faz eu estar com mais no dia a dia, na propriedade, com mais naturalidade. E a Rafa, ela tem que achar brechas na agenda dela para estar ali conosco, e ela sempre
que possível ela se faz presente. Então, às vezes eu falo, Rafa, tem uma ressincronização de um lote de ATF, o pai não vai poder estar. Ela fala, eu tô lá, que dia é, que horas é. Então, ela é o nosso apoio, e não só operacional, eu falo que é meu apoio psicológico, porque ela... Um dia a gente teve uma conversa muito franca, que ela disse assim, eu confio plenamente em ti. Tu atua nessa área, tu faz isso no dia a dia, então é assim, a minha parte, eu confio em ti. Então eu tenho essa responsabilidade muito forte, assim, uma cobrança minha mesmo, de que aquilo precisa dar certo, porque ela também confia em mim. Me fugiu agora o que eu ia falar. E a Mana, como está para falar? Eu acho que complementar aquilo que o pai e que a Mana estavam falando, né? Que por vezes eu fiquei pensando o que eu iria vir e falar aqui. Por quê? Porque vocês devem imaginar, eu sou médica, eu atuo nessa área, eu tô recém me especializei, né? Então eu ainda estou crescendo dentro da minha profissão e eu preciso me dedicar dentro da minha profissão. Mas ao mesmo tempo eu fui ensinada a ter um amor por aquele campo, a ter um amor por aquilo que a gente faz, por aquela localidade, pelas coisas, pessoas, animais que lá estão. E eu, por vezes, perguntei para a Marcela se eu realmente era uma sucessora, mas ela puxou minha orelha. E hoje eu estou aqui me sentindo uma sucessora e eu vejo que é isso. Eu posso não ter o conhecimento, ou não ter estudado para ter o conhecimento para seguir naquela área, mas eu fui ensinada, né? Então, nesse momento, se a Marcela não está, o pai não está, eu sei a época que se tira o gado da pastagem, eu sei a época que tem que vacinar, a época que, o momento, se tem que aplicar carrapaticida, né? Eu sei escolher touro, escolher sêmen, não que eu vá atuar, porque isso eu acho que a Marcela atua muito bem, mas eu sei fazer. E eu acho que a gente também tem que pensar, é um conflito de geração, como o Dr. Júlio falou, né? Então, cada um tem que pensar e tem que escolher muito o momento que vai ocorrer essa transição e dar oportunidade para os jovens poderem crescer junto dentro daquela propriedade. Então, não adianta eu pensar que o meu filho vai fazer aquilo do jeito que eu quero. Não, o mundo está em constante movimento, em constante atualização. Então, muitas vezes, usar essa atualização, esse conhecimento novo, para fazer também a propriedade crescer. Eu acho que isso eu aprendi muito com o pai, porque o pai não ficou estagnado naquela pecuária que se produzia antes. Então, ele está sempre buscando coisas novas. E daí ele olha, analisa e pensa, isso aqui serve para a minha propriedade, ou isso aqui não serve para a minha propriedade. E isso é um ensinamento que ele passou para mim. Então, eu acho que é uma lição para as pessoas que estão aqui também pensar, o que eu quero passar para o meu filho, né? Fazer com que ele conheça a propriedade, com o que eu posso me beneficiar dentro da minha propriedade. Porque eu não posso copiar o exemplo do outro. Eu tenho que analisar o que o outro fez, se serve realmente para mim. E eu acho que isso eu aprendi com a relação do meu pai com o meu avô e da relação do meu pai comigo e com a Mana. Só para complementar, eu acho que uma qualidade que o pai e a mãe nos passaram e que a gente
executa muito na nossa família é o diálogo, porque acaba que a gente tem que alinhar as ideias. Como a gente trabalha em 3 gerações, a gente tem a geração do vô, que tem algumas ideias, a do pai e a nossa. E a gente tem que achar um meio termo de trabalhar. E eles têm, tanto ele quanto o vô, eles têm a cabeça muito aberta para escutar, gurias, o que a gente vai fazer? Vocês acham que isso vai funcionar? Que muitas vezes isso se perde. E ocorrem conflitos, enfim, e a mãe é uma ótima mediadora nesses momentos, porque ela fala assim, às vezes vou lá conversar com ela sobre alguma situação que eu, enfim, não estava esperando, né? E ela fala, isso tu precisa pontuar. Então, ela acaba aparando as arestas, né, para arredondar a situação. E também a gente tem que ter uma consciência de que nós somos família. Os conflitos, pensar diferente, isso é normal, faz parte do jogo. Mas a gente precisa conversar e saber. Hoje, com muita naturalidade, isso ocorre, mas no início era assim: ocorria um conflito na mangueira, aquilo era arrastado para dentro de casa, né? E ficava aquele clima pesado e aquela coisa horrível. Hoje, ocorre um conflito na mangueira, ele fica na mangueira, porque nós somos famílias, entrou dentro de casa, vai almoçar, nós somos pais e filhas, então isso precisa ser deixado no trabalho. A gente tem essa facilidade hoje de colocar em compartimentos. Então, ocorreu a Marcela, a veterinária, lá na mangueira, a sucessora, não gostou disso, pontuou, enfim, chegou ali dentro de casa, pai, isso e aquilo. E uma coisa que aconteceu comigo, e talvez alguns jovens vão se identificar, quando eu entrei na faculdade de veterinária, o pai fez uma proposta para mim. Vamos simular que nós somos um cliente teu. Então, tu vai nos trazer demandas, coisas que a gente tem que fazer, para a gente poder melhorar. E tu também vai exercitar a tua maneira, a tua questão profissional, né? Para quando tu for atuar também fora daqui. E aquilo, assim, me batia muito errado, assim, porque a gente chegava na mangueira, ele falava uma coisa e eu pensava diferente, mas eu não conseguia verbalizar. Porque aquela figura de autoridade paterna, para mim, aquilo era muito forte. Como que eu vou falar para o meu pai, onde hoje a maior parte do que eu sei foi ele que me ensinou que eu não quero fazer assim. Que eu vi numa aula e eu quero fazer diferente. E aquilo ficou por muito tempo assim, eu não conseguia, eu me bloqueava, não conseguia conversar sobre vamos fazer diferente, quem sabe a gente faz de uma outra maneira, ou vamos chegar num meio termo, uma parte do que tu pensa, uma parte do que eu penso. E aí, com a ajuda de uma psicóloga, foi que ela falou, vamos, quem sabe, retirar a figura pai do momento que vocês estão trabalhando. Então, por um momento, enquanto nós trabalhávamos, eu chamava ele de Rocha, porque então eu não chamava ele de pai, eu não tinha mais aquela autoridade paterna, né? Então eu falava, Rocha, nós não vamos fazer assim, quem sabe a gente faz assado. E a gente eu fui me desbloqueando, porque então eu parei de enxergar ele naquele momento como meu pai, aquela figura de autoridade paterna, né? E comecei a enxergar ele como o gerente. Então isso foi muito bacana. E aí hoje eu chamo ele direto de pai, mas não preciso dessa ferramenta, né? E a gente está muito alinhado, assim, a gente tem uma facilidade de... Eu, como o pai falou, fui sempre criada no campo com ele, né? A gente se olha e a gente se entende. Muitas vezes a gente não precisa nem mais conversar sobre aquilo. E muitas vezes o que ocorre é ele chega para mim na mangueira e fala assim, como que tu quer fazer? E eu olho para ele e falo, e como que tu pensou em fazer? Então a gente chega no meio termo, e isso hoje é muito bacana. No decorrer do caminho foi bem difícil, assim. Mas hoje nós somos bem alinhados nessa questão. Mas eu quero pedir para vocês desculpa, porque eu em nenhum momento citei a Ana, que é minha esposa, que está sentada lá, que foi uma peça fundamental
para a gente, por favor, Ana, para a gente conseguir chegar nessa sintonia. Para a gente conseguir chegar nessa sintonia que a gente tem hoje na propriedade. E se alguém tiver vontade de conhecer o nosso trabalho, fica o convite já para ver que são coisas simples, mas com uma eficiência maravilhosa. As emoções estão à flor da pele. A senhora vir foi muito bom, dona Ana, para dar um reforço, viu? Eu olho para um, tem olho lacrimejando, olho para as gurias, tem, olho para o meu lado, tem. Mas, gente, isso é o significado da família. E se me permite, Felipe, eu sou um cara extremamente sentimental, mas sentimental ao extremo. Mas meio esponja, seguro bastante. Mas percebo bastante também. Aconteceu... Quando a Marcela deu bom dia e foi começar a falar, e quando a Rafa também. Aconteceu uma coisa aqui que me chamou tanta atenção e que me deixou assim num estado de satisfação em poder estar aqui com vocês, que é o seguinte. Eu tenho muita preocupação quanto os jovens de hoje em dia que não chamam pai e mãe de mãe. Você formou 2 filhas que hoje carregam antes de seu nome o DR de doutoras, o DRA de doutoras, e que vieram para um ambiente extremamente familiar, mas que poderiam usar termos técnicos porque são capacitadas para isso. Em nenhum momento elas lhe chamaram de Felipe e lhe chamaram de pai. E quando se referiram à dona Ana, chamaram de mãe. O mundo está carente disso. O mundo está carente dos filhos saberem que tem pai e mãe. E que não é tu, e que não é o João, e que não é o Paulo, e que não é o Felipe. E que sim é pai e mãe. Então, entre tantas coisas que a gente está vivendo, entre tantas as emoções que nós estamos vivendo com vocês, eu quero destacar essa porque, sinceramente, a gente se conheceu pessoalmente hoje. As redes sociais nos aproximaram, mas a gente... Que orgulho da família de vocês. Parabéns. São dignos de uma salva de palmas. Chama pai de pai, mãe de mãe. Estamos precisando. Felipe, tu acabaste agora de falar que se fosse o caso de conhecer a tua propriedade, eu vou fazer uma perguntinha de cunho curioso só. O vô, o filho e as netas estão inseridos na propriedade nesse momento. Quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, existia uma realidade de boi gordo, 6, 7 anos. Conta um pouquinho para nós o que veio do vô para o pai, do pai para as filhas, não precisa dizer quanta terra a mais vocês compraram, mas quanto gado a mais em cima da mesma terra, vamos falar assim. De um ciclo, por exemplo, vocês trabalham com terminação. Não? Cria, recria, engorda, ciclo completo. Outra para nós, como que isso já evoluiu dentro desse tempo, do vô para ti, do teu pai para ti, de ti agora para tuas filhas. Conta um pouquinho para nós poder entender a dinâmica da propriedade. Com quantos anos vocês vendiam boi gordo há 30 anos atrás? Olha assim, quanto estão vendendo no teu período? Quanto agora, qual é o objetivo agora da propriedade? Com que idade vocês querem levar o gado para o abate? Simples assim, só uma dinâmica pequena, só para a gente poder entender como é que era, como é que foi há pouco tempo e como vai ser daqui para frente. Bom, a nossa propriedade ela é oriunda da herança do meu avô Dercílio José da Rocha, o pai do meu pai e da esposa dele, a Celina. E meu avô era ourizicultor. O meu tio mais velho, Zimar, ele foi ourizicultor. O Valdir foi quem trabalhava na administração da fazenda São Pedro, se chamava. Eram 24 quadras de campo. E cada filho ficou com 5 quadras e meia de campo. Tinha a Dir, que era a minha madrinha. O Zimar, o Valdir e a Dir moravam no campo, seguiram trabalhando. O meu pai foi estudar. E depois ele não entrou mais para esse meio. Ele teve uma loja, uma agropecuária.
E em 78 ele recebeu a área dele com aquela lotação que tinha dentro da área, né? Tinha 350 vacas de cria na época. O Zimar tinha ido mal na época da Burzone forte do arroz, acabou saindo fora. O pai colocou ele de sócio na loja. Ele também recebeu 5 quadros e 350 vacas. Eles venderam 350 vacas, arrendaram o campo todo para o soja, para botar uma injeção de dinheiro na loja, que agora era dos dois, queriam aumentar. E arrendaram um campo em General Câmara, levaram 350 vacas para lá. Só que eles não eram da atividade. E estavam na mão de outro e eles estavam envolvidos na loja deles. Quando veio o gado de volta, veio 120 cabeças, isso 4 anos depois. 120 cabeças entre vaca e terneiro. Morreu em enchente. N problemas, tá? Eu não sei te expressar precisamente porque eu tinha 12 anos. Aí, depois que terminou o contrato, eles pegaram o campo de volta, cada um pegou o seu, repartiram, o gado deu 60 e poucas cabeças para cada um. 60 cabeças para cada um. Entre terneiro, vaca, touro, novilha, né? E a partir dali que começou o nosso trabalho. Aí hoje a gente tem 400 e poucas cabeças na propriedade, né? A gente vende no novilho com 2 anos. A gente vende insemina com 2 anos. Nossos índices de prenhez nos últimos 5 anos não baixaram de 80%, né? Precisamente quem pode falar disso é a Marcela. Então, o nosso objetivo sempre é nos manter dentro dos índices esperados para uma propriedade produtiva. O futuro eu não sei te dizer, porque pelo seguinte, que como eu te disse, eu tenho irmãos também, né? Não acabei não citando, a Suzana e o Henrique. Então, quando chegar essa parte aí dos meus pais não estarem mais presentes, aí que a gente vai ter que estudar o que vai fazer. Mas eu te asseguro que a nossa área que a gente receber, a gente vai honrar os nossos ancestrais e procurar seguir trabalhando. E sempre com muito amor e muito gosto, que o amor, gente, pela terra é o que move a gente. Obrigado. O professor Júlio vai fazer uma pergunta. Não vou fazer pergunta, vou fazer um comentário. O fato das 2 meninas, me permitam chamá-las assim, são as meninas, né? Terem outras profissões, mas o fato do aprendizado que elas tiveram no meio rural, todo esse tipo de criação, a doutora Rafaela, talvez ela não tenha percebido ainda, mas toda a atividade médica que ela faz, ela deve, em determinados momentos, trazer esse olhar para a sua prática como médica daquilo que ela viveu lá na Mangueira. Bom, e a Marcela, sim, posso falar. A Marcela, já há muitos anos, não sei quantos, mas bastante tempo que temos a oportunidade de trabalhar juntos. Muito bem. Eles estão numa propriedade rural que vai fazer 4 anos agora, uma fazenda relativamente grande, com 10 mil hectares, ela e o Rafael trabalham juntos. Quando eu comecei todo o processo de reprodução nessa fazenda, com outro profissional, que era colega deles também, eu tive muitas resistências para viabilizar a técnica lá dentro. Quando a Marcela começou, em sucessão a esse veterinário, mudou completamente. Porque estas relações lá da origem tiveram um efeito na forma de conversar com todas as equipes de campo
E hoje eu não posso falar mais nada. A doutora Marcela diz que é assim. Bom, se ela diz que eu vou fazer nada, estou igual o Rocha, já não. Eu sou o Rocha agora. Então, vocês veem como a vivência e experiências que num determinado momento ninguém está treinando para utilizar depois. É a formação para a vida. Então, todos os pais, independente da profissão que os filhos caminharem, eles têm que ter esse direito de escolher. Estes aprendizados rurais, lá no meio da mangueira, estamos usando a mangueira como um símbolo, são fundamentais, faz uma diferença enorme na maneira de olhar, na maneira de ver, na maneira de enxergar. E aproveitando isso, ontem eu estive num evento grande em Santa Catarina e apresentaram um resultado de que as melhores propriedades rurais no Brasil são aquelas administradas por mulheres. Porque a mulher tem duas linhas. Uma é a linha do olho, que nós chamamos, que eu, o Felipe, também temos, que tu entra na propriedade com o olho e tu já percebe como é que tudo está. Mas só que a mulher tem uma segunda linha, que é do detalhe, que nós não enxergamos. Então elas olham no detalhe. Eu vi tudo que estava bem ou que estava mal, mas elas olham mais adiante. E essa segunda linha do olho, que chamam de a linha média, ela faz uma diferença brutal para melhor das propriedades. E esta linha do olho não precisa, Rafaela, ser de origem lá do meio do campo. É inerente ao ser humano. A mulher é detalhista, ela é organizada. Se vocês pedem para uma mulher planejar uma divisão de potreiros, vai ficar muito melhor do que nós. Pode deixar, porque elas vão enxergar os potreiros com os arames, como é que tu entra, onde é que tu para o rodeio, onde é que estão as aguadas. Não precisa ser campeiro, é inerente. Então, talvez isto tenha ajudado muito, tenha feito uma diferença para a família de vocês. Que as duas meninas criam um vínculo. E agora eu tenho que discordar da Marcela também, senão ela vai me chamar de Rocha, né? É que as gerações de ambas é diferente das gerações do teu filho. A geração dos anos 2000 agora. Que não tem mais a questão da autoridade paterna. Elas foram mais hierárquicas, porque Felipe, eu com os meus pais, nós tínhamos uma relação nós chamávamos de respeito, que era um pouco carregado, às vezes, de um certo temor. A gente ficava meio, não sabia muito bem como chegar. Hoje, os filhos desta geração, os que têm 25 anos, não estão muito preocupados, tem que dizer, oh, pai, me dá o teu carro que eu preciso. Pai, tu fez errado esse negócio aqui, tu não podia ter comprado esse cavalo. Então eles têm mais liberdade. Eu não saberia avaliar se isso é melhor ou pior, mas é uma situação um pouco diferente. Então, as barreiras que elas tiveram que superar eram maiores, porque esta hierarquia, ainda, de certa forma, nós vivemos num mundo patriarcal e que não é tão simples assim. Não basta olhar e dizer, Rocha, não. É o meu pai, então eu tenho toda uma relação mais forte de superar essas barreiras. Então, esses eram os comentários. Agradeço muito a oportunidade. Fico muito feliz por eles. Muito bem, professor. O tempo passa rápido demais, Felipe. Nós temos o nosso compromisso com o almoço, que poucos vieram para almoçar, o pessoal está muito focado aqui na... Está bom. Mas que pena que temos que encaminhar o final. Teríamos muito assunto, né, para aprender com vocês, para a gente conhecer mais um pouco dessa família tão querida. Mas encaminhando o nosso encerramento, a gente tem um outro momento que vem fechar com chave de ouro tudo isso que a gente está vivendo, que vocês vão saber em seguidinha. Mas antes a gente quer que vocês deixem uma mensagem para os jovens, para esses filhos que ainda estão em dúvida em seguir fazendo aquilo que os pais fizeram, para aqueles que ainda não se deram conta que
Se eles chegaram até aqui, foi com a ajuda, com o esmero, com o esforço, com o amor, com o carinho dos pais. Então a gente quer uma palavra, uma mensagem de cada um de vocês. Inclusive, queremos escutar uma mensagem da dona Ana também, para a gente finalizar esse momento. E reitero, que pena que passou tão rápido, mas realmente de muita valia e de muito aprendizado, Felipe. Olha, Wesley, foi muito prazeroso estar aqui com vocês. E eu diria o seguinte, eu falaria para os pais: pais, se aproximem dos filhos de vocês. Se até agora não fizeram de trilhar o caminho, ensinar, tentar mostrar para eles esse amor, o que o pai de vocês fez na propriedade, ou o que a mãe de vocês fez, ainda tem tempo. Se aproximem. Façam isso, que vai ser muito importante para eles e para vocês. Isso eu diria que é libertador. É muito importante. Doutora Marcela. Eu também queria falar primeiro para os pais. Eu acho que foi um diferencial, e é um diferencial muito grande do pai quando ele conduziu tudo isso, e até hoje, quando a gente chega lá fora desse final de semana, dele falar: vamos juntos olhar tal coisa, do estar junto, de ter o mesmo olhar no mesmo momento, e não ficar apenas só na conversa, ou quem sabe tu vai lá fazer tal coisa, vamos fazer juntos. Eu acho que isso foi muito bonito, assim, da parte dele, que ele cativa, que ele nos envolve, e que ele sempre tem essa coisa do vamos fazer juntos. Esperei vocês para fazer isso. Então, isso realmente é muito diferente, assim, muito bonito. E eu diria para os filhos que, por um momento, por alguns anos ali, enquanto até eu me formar, eu pensava que eu queria radicalizar a propriedade, que eu ia revolucionar, porque eu estava chegando com várias ideias da faculdade, né? E quando eu parei para ver que, na real, o que eles faziam era o melhor que eles podiam para o momento e por toda a situação, né? Poxa, como eles fizeram muito. Eu tenho muito que aprender com eles. Então, baixei a minha guarda, né? Fui lá, pequenas coisas, ou hoje muitas coisas que eu contribuí, mas naquele momento saber também que eu não sabia tudo, que o jovem não sabe tudo, que a gente tem muito a aprender com eles e que a gente pode sim contribuir, melhorar com atualizações, com tecnologias, e que também um jovem sozinho ou uma pessoa que está preparando a sucessão pode ganhar um jogo, mas ganha o campeonato é a equipe. Então, juntos, as gerações elas são sempre melhores. Trabalhar em conjunto, no início é desgastante pelos conflitos de gerações, é desgastante, mas é extremamente prazeroso. Olhar para trás o que nós fizemos juntos. É tempo de qualidade entre pais e filhos, na família e no trabalho. Então, é assim, trabalhem juntos. É muito bacana. Opa, que maravilha. Doutora Rafaela. Bom, o que eu posso complementar o que já foi dito é: trabalhem e trabalhem com diálogo. Então, dialoguem, conversem, exponham os medos, exponham as angústias, os objetivos, né? Eu não quero seguir nessa área, mas de que forma eu posso contribuir para seguir trabalhando com aquilo que o meu avô, que o meu pai vem trabalhando. Eu não necessariamente preciso viver na propriedade e trabalhando diariamente com gado, mas eu posso atuar de outra forma. Então, se eu não quero seguir com isso, dialogo com meu pai. O meu pai também conversar comigo sobre o que ele quer ou o que ele está disposto a abrir para a gente chegar num consenso. Então, eu acho que conversar é fundamental.
Com certeza, nesse contexto todo, nunca faltou a oração, o carinho, o amor da mãe. Por isso que nós vamos ouvir a dona Ana para a gente finalizar esse momento. Por favor, dona Ana. Um bom dia. Se hoje eu existo, né, eu agradeço a minha mãe. A minha mãe me ensinou uma das lições mais importantes, que é o amor pelas plantas, o amor pela terra. A minha mãe tinha 2 hortas, uma na cidade e uma na chácara. E eu ficava adolescente, né, lendo nos livros que uma horta não era assim, porque ela misturava flor com vegetação, com alface, beterraba. E eu queria já fazer uns canteiros erguidos, né, para não ficar a nível de solo com cobertura. E quando eu fui estudar, eu vi que a minha mãe era agroecológica. Eu vi que a minha mãe tinha uma horta com fartura, que ela abastecia a minha família, que são de 9 filhos, bem como dava para os vizinhos e para os amigos. Eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que cooperar com o outro. Cooperar com o vizinho, com aquela pessoa que vem na propriedade nos ajudar, de alguma forma, né? Ou num dia de serviço, ou de alguma outra forma. Então, eu agradeço, e o que eu deixo é o seguinte, que a gente possa escutar e conversar mais com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos netos. Porque só assim a gente vai poder equilibrar e continuar na propriedade. Que o mais importante é o amor. E a gente só consegue isso conversando e entendendo que conflito sempre vai existir. Mas quando a gente entrar para a nossa casa, eu vou ser a mãe e elas vão ser as filhas. Ele vai ser o meu marido. E independente da situação, a gente vai continuar junto. E a gente tem que prevalecer isso, porque nós somos família. E a gente ama, né, morar para fora. Nós sempre moramos. E o meu maior orgulho é quando elas, independente, elas moram em Porto Alegre, a gente mora lá em Rio Pardo, e é sagrado, 2 vezes ao mês, elas falarem assim, a gente está indo. E a gente fica feliz e diz, onde é que a gente acertou? Porque elas estão querendo vir para fora. E a gente fala muito, onde que a gente acertou? Elas amam estar aqui, independente. E aí ele diz, Ana, a gente investiu para isso. Onde a gente via um conflito, a gente tentava, conosco, ou procurando ajuda, né, tentar mediar tudo isso para que a gente ficasse junto. Então, a família é tudo. Eu só queria falar que eu tenho certeza que o vô vai nos assistir aqui depois. E eu queria agradecer muito a ele que nos proporciona essa vivência dentro da propriedade, esse trabalho entre 3 gerações, né? E o vô é um grande entusiasta do nosso trabalho. Ele está sempre o que a gente pode colaborar. Vô, surgiu uma balança digital. Quanto que custa? Como é que pode fazer para pagar? Então, ele é um grande entusiasta do nosso trabalho, ele é um grande apoiador, ele está sempre disposto, ele participa, ele tem 86 anos, né? E ele participa. Época de Expo Inter, ele fala, vai comprar produtos na Expo Inter? Então, eu falo, vou cotar. Coto, mando as cotações para ele. Ele fala se posso comprar, como é que é para fazer o método de pagamento, né? Então, quero agradecer a ele por nos proporcionar viver tudo isso, né? Porque é muito bacana isso. É agradecimento ao pai e à mãe por nos proporcionarem isso também e que a gente consiga seguir realizando esse trabalho que a gente faz, esse trabalho familiar. Hoje eu conto com o Rafael também lá, né? De maneira tão amorosa e que é o que mais importa hoje. Então, obrigada. Obrigada, vô, que vai nos assistir. Obrigada a vocês.
A gente é que agradece. E muito obrigado mesmo. E que Deus siga abençoando vocês, para vocês continuarem vivendo e transbordando esse amor que tem dentro da família de vocês e contaminando todos nós com tanta bondade, gestos de tanto carinho. Difícil, tão difícil que nos dias que a gente vive, a gente encontrar uma família tão unida. Realmente é um prazer para nós. Além de nos tornarmos amigos a partir de hoje, tenho certeza que muitos exemplos ficaram e muitas pessoas vão se motivar através dessa fala de vocês. É o propósito, né, do ser humano. É semear o bem. Isso vocês fazem com uma propriedade inigualável. Parabéns. Muito obrigado mesmo. O Fernando e a Dayana vão fazer a entrega. E a Fernanda também, a filha do Fernando e da Dayana, uma entrega para a família, em agradecimento por esse momento tão especial que todos nós passamos aqui.